sou Teógenes Macedo Silva, sou médico reumatologista e iremos iniciar a demonstração do exame físico osteoarticular de coluna cervical. Inicialmente, a inspeção é observado se existe alguma assimetria em termos de coluna, alguma contratura muscular, abaulamento, e isso também pode ser potencializado pela palpação da musculatura. Após a inspeção, é observado os movimentos ativos do paciente, que consiste no movimento de extensão da coluna, flexão da coluna, lateralização e rotação. Passando pelos movimentos ativos e pela inspeção, as duas próximas manobras são as manobras de compressão, chamado também de Spurling, e de descompressão cervical. A manobra de Spurling ela é basicamente realizada através da compressão da coluna cervical, de modo a aumentar a pressão no canal vertebral. Isso é positivo em pacientes que apresentam cervicobraquialgia, seja em território de C5, de C6, de C7, C8 ou até mesmo T1. Essa mesma manobra ela pode ser sensibilizada lateralizando a coluna do paciente e fazendo um movimento de compressão cervical. Fora essa manobra, em pacientes que apresentam cervicobraquialgia, existe também a manobra de descompressão cervical, em que é feito basicamente esse movimento de forma a descomprimir, a reduzir a pressão na coluna vertebral. Dando continuidade ao exame físico de coluna cervical e já estendendo também para a coluna lombar, temos a manobra de Lhermitte. A manobra de Lhermitte ela é feita da seguinte maneira. É feito uma flexão na coluna cervical do paciente e é realizada uma extensão do joelho com elevação do membro inferior. Isso é feito bilateralmente. Nos pacientes que apresentam um quadro clínico de lombociatalgia, através dessa manobra é observado a reprodução do sintoma clínico da dor lombar irradiada para o membro inferior. Dando continuidade, o paciente agora em decúbito dorsal, são feitas as manobras, que são as manobras típicas para lombociatalgia, para a pesquisa de lombociatalgia. A manobra clássica, mais conhecida por todos, é a manobra de Lazegue, o teste de Lazegue, em que é feito a elevação do membro inferior, sendo reproduzido dor ao paciente em torno de 30 até 70 graus. Então, essa posição entre angulação de 30 a 70, 75 graus. É normal, após esse ângulo, é comum acontecer que o paciente tenha dor e isso não significará a positividade do teste. Sendo que o teste deve ser feito bilateralmente, sempre de maneira simétrica. Fora o teste de Lazegue, temos também o teste de Bragar, em que é feito a mesma manobra que no teste de Lazegue, é rebaixado um pouco o membro a uma angulação em que o paciente não tenha o Lazegue positivo e é feito forçadamente uma flexão dorsal, reproduzindo basicamente os sintomas de lombociatalgia. Tanto a manobra de Lazegue quanto a manobra de Bragar, ela pode reproduzir uma mesma sintomatologia no membro contralateral. Dessa maneira, a gente pode comentar e falar que seria um Lazegue contralateral. No momento da palpação, do exame físico da coluna cervical, dorsal e lombar,
Um sinal também importante de ser pesquisado é o sinal da campainha. O paciente é examinado, vértebra a vértebra, né? Lembrando que estamos na altura de C7, C6, C5, C4, T1, T2, T3. Então, todo o processo espinhoso ele é palpado e em algum processo que o paciente apresente dor, esse sinal, que é chamado de sinal da campainha, ele é considerado positivo. Isso pode traduzir basicamente uma fratura vertebral ou até mesmo um processo inflamatório paravertebral, osteomielite, uma espondilodicite infecciosa, enfim, patologias desse contexto.